Eu tava muito ansiosa para gravar esse vídeo com os melhores livros do ano, de acordo com eu mesma. Eu gosto de gravar esse vídeo depois que o ano acaba, como hoje no dia 2 de janeiro, porque no final do ano, ali entre as festas, eu costumo ler livros também, e às vezes aparece um favorito, uma decepção ali ou outra. Eu não gosto dessa sensação de já ter gravado algo, e aí eu li um negócio em 2023 e teria que entrar em 2024, sabe? Não, na minha cabeça não faz sentido. Esse ano eu li muitas coisas boas, inclusive eu li mais coisas boas do que ruins. Já saiu um vídeo aqui de piores leituras do ano ou decepções literárias do ano. Vou deixar nos cards ou aqui na descrição, caso você não tenha assistido ainda. Mas hoje eu vim falar de coisa boa e não é TechPix. É livro que mexe com a sua alma e que te faz lembrar dele pro resto da vida. E com certeza, alguns dessa lista aqui entrarão nesse bolo de lembranças e sentimentos bons e outros não tão bons, porque alguns aqui são bem pesados. Ao todo, em 2023, eu li 36 livros e eu separei 12 desses livros que foram as minhas leituras com maior pontuação. E aí eu coloquei em ordem de favorito mesmo, certo? Para ficar mais fácil da gente compreender. O 12º lugar, então, ficou para Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett. Esse é um livro bem pesado e que vai tratar bastante sobre a ocupação japonesa na Coreia do Sul. E a gente vai ver como a população ali da Coreia do Sul lidou com isso, e também uma das personagens principais acaba sendo capturada e usada como garota consolo, bem entre aspas, porque a gente sabe os termos que o YouTube pode banir por aqui. Mas ela é capturada, levada para longe da família, e a gente vai acompanhar a história dessa garota e também a história da irmã dela num futuro distante. Esse é um livro bem pesado, bem gráfico também e inesquecível. Não tem como você ler esse livro e deixar as coisas passarem despercebidas, sabe? É um livro que eu li no começo do ano de 2023 e até hoje eu tenho muitos flashes de lembranças, assim, da história. Não é um livro para qualquer um. Leia os alertas de gatilho também, que é importante, mas com certeza foi uma das melhores leituras do meu ano de 2023, sim. Em 11º lugar, temos Depois daquele Verão, da Carley Fortune. Esse é um livro que estava disponível no Kindle Unlimited, se eu não me engano hoje não está mais, mas eu aproveitei uma das assinaturas que eu tinha para poder ler. E foi uma ótima surpresa, foi um livro que eu curti bastante. A gente vai acompanhar dois amigos que vão se gostar em algum momento e a gente acompanha eles numa fase infanto-juvenil até a vida adulta. A gente sabe que alguma coisa aconteceu entre eles dois, porque eles ficaram anos sem se falar, e a gente começa a tentar compreender o que está acontecendo. Então a história intercala o passado de como eles se conheceram e também o futuro com esse distanciamento entre os dois e esse reencontro que vai acontecer. Isso não é spoiler, tá, gente? Tá na sinopse do livro, enfim. Esse foi um livro que me surpreendeu muito. Eu não esperava tanta tridimensionalidade dos personagens e eu curti muito como a escrita foi desenvolvida. Li super rápido, me vi realmente em volta e querendo engolir o livro, assim. Tem gente que não gosta muito do final, mas eu achei condizente, achei ok. Acabou que eu dei 5 estrelas pelo total, né, dessa história, pela escrita, pelo desenvolvimento dos personagens. Eu achei que fez muito sentido pra mim, então não tem como não entrar nessa lista. Em 10º lugar, o único livro de não ficção que vai entrar nessa lista e que foi uma surpresa, é um tipo de livro que eu não costumo ler, que são biografias. Estou falando de Em Busca de Mim, da Viola Davis. Eu sou apaixonada na Viola Davis, ela é uma inspiração enorme para mim e eu precisava ler esse livro assim que ele foi lançado e simplesmente fenomenal. Essa mulher é incrível. E é uma biografia diferente, assim, sabe? A gente vê muitos momentos emblemáticos para ela, assim. Conversas entre pessoas, entre ela e outras pessoas, tem diálogos, além de reflexões, sabe? Então, foi um livro maravilhoso, eu não sei nem o que dizer. Porque eu amei essa leitura, recomendo para todo mundo que gosta de biografia e que quer buscar uma inspiração de vida, sabe? Essa mulher fantástica. O 9º lugar ficou para Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune. Eu acredito que o T.J. Klune é um dos autores que mais tem me encantado nos últimos anos, sabe? Depois que eu li A Casa do Marcerulho, eu já sabia que esse livro seria tão bom quanto, e realmente foi. É um livro que, ao mesmo tempo, tem
um mistério, uma aura meio fantasiosa, assim, meio Disney, sei lá como explicar o sentimento, sabe? Parece que você tá assistindo um desenho animado, cozy, bem aconchegante, e todos os personagens são incríveis, são super complexos e tem multicamadas, e o ambiente é super especial, parece que realmente existe. Então, com Além da Porta Sussurrante não foi diferente. Eu tô realmente apaixonada por T.J. Klune, quero ler mais livros dele. Tem o Wolfsong na minha lista, inclusive, talvez eu leia em 2024, mas vamos falar de Além da Porta Sussurrante. Aqui a gente vai acompanhar o Wallace Price, que é um empresário super carrasco, assim, ninguém gosta dele, ele não tem amigos, a esposa que ele tinha pediu divórcio, não quis ficar com ele é super sozinho. Em determinado momento, ele se vê no próprio funeral. E aí uma garota aparece e leva ele pra essa casa, que é a casa da capa, inclusive. E nesse lugar ele tem que fazer a passagem, mas antes ele precisa vivenciar algumas coisas nessa passagem, sabe? Nessa casa, com algumas pessoas que ele encontra por ali. Simplesmente fenomenal, uma ambientação incrível, muitos pensamentos e reflexões referente à vida, o que você tá fazendo da vida, morte, luto e perda, enfim, o que você dá valor, sabe? Então, foi um livro chuchuzinho, eu amei essa experiência. Fica aqui com o 9º lugar. Em 8º lugar, temos Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. Eu já falei muito sobre esse livro aqui no canal, mas não tem como ele não entrar nessa lista. Aqui a gente vai acompanhar um homem que nasceu na Coreia do Sul e logo, jovenzinho, assim, criança, a mãe e a avó, e eles se mudaram fugindo da guerra para os Estados Unidos. E além dessas marcas da guerra, tem também a dificuldade de ser um imigrante e também a dificuldade de ser um homem gay. Ele se vê com essa dificuldade de falar coreano, porque basicamente toda a educação dele foi em inglês. A mãe não se adapta, né, aos Estados Unidos de uma forma, entre aspas, natural, porque ela tem muita dificuldade com a língua. Então essa comunicação deles é bem difícil, né, além de todo o trauma de guerra, enfim. Esse livro abrange muitas coisas e ele é contado como se fosse cartas, como se fosse depoimentos desse filho para essa mãe. É um livro, assim, visceral. É um livro com muitas nuances e com muitos pensamentos e com muitas partes dolorosas, de um filho que sente falta da presença da mãe, sabe? De poder contar com ela, assim. Foi um livro que me marcou muito nesse ano e não tem como, né, ficar longe dessa lista aqui. Em 7º lugar, temos A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Esse livro é o primeiro de uma trilogia, eu ainda não li o 2º e o 3º, mas pelo primeiro eu já consegui perceber a complexidade e a maravilhosidade que é a escrita de N.K. Jemisin. Ela escreve muito bem, ela criou um mundo fantástico com regras fantásticas do zero, assim. É um livro de alta fantasia, então o mundo não existe na vida real aqui. E ela criou de um jeito tão sublime, de uma forma que tudo se conecta, assim, sabe? A gente tem a visão de vários personagens, a gente tá lidando também com poderes relacionados à terra e terremotos e mexer pedras e etc, assim. Então foi um livro que eu amei ler. Fazia tempo que um livro de alta fantasia não me pegava assim, sabe? Não me deixava com vontade de ler. E mesmo no começo sendo meio estranho, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Ao longo da história você vai entendendo tudo e aí tudo se encaixa, assim, escrito de uma maneira incrível. Não vejo a hora de ler o 2º e o 3º também. Então fica aqui também A Quinta Estação. Em 6º lugar, temos ela, Emily Henry, que vive estrelando os meus favoritos do ano. Dessa vez em 6º lugar, mas tudo bem, né? Estou falando de Férias com Você. Esse foi um dos primeiros lançamentos da Emily aqui no Brasil e eu não tinha lido ainda. Mas eu li esse ano e adorei. Sério, essa mulher tem uma capacidade de escrita maravilhosa. Esse livro não foi melhor que Book Lovers. Pra mim, Book Lovers tem um espaço no meu coração, assim, muito reservado só pra ele. Mas nesse livro a gente acompanha um Friends to Lovers, então pessoas que são amigas e passam a ser amantes. Eu adorei essa leitura. Além da escrita da Emily Henry, tem um tema que eu gosto bastante, que é o Friends to Lovers. Foi um livro muito fácil, muito leve de ler, ao mesmo tempo que ao longo do livro a gente tem umas temáticas mais pesadas, assim. Mas no geral, foi um livro delícia. Sabe aquele livro que você lê e você fala, meu, que livro bom. Preenche a sua cabeça quando você tá fazendo outras coisas, sabe? Esse tipo de livro. Então valeu super a pena ler também. Ele fica aqui então com o 6º lugar. Em 5º lugar,
Temos um que eu li, assim, aos 45 do segundo tempo, no fim do ano, que é um lançamento, inclusive, de 2023, assim, que é, inclusive, uma das sensações do TikTok, do BookTok, enfim, desse ano de 2023. Além de Fourth Wing, temos Divinos Rivais, que foi lançado recentemente pela Alt aqui no Brasil, e eu resolvi ler, assim, nos últimos dias do ano, e eu li em menos de 48 horas. Eu fiquei tão obcecada com a história que eu não conseguia parar de ler. Nesse livro a gente vai acompanhar a Iris, que logo no começo do livro tá se despedindo do irmão do Forrest, porque o irmão tá indo lutar uma guerra na linha de frente. A gente ainda não entende muito bem que guerra é essa, o que tá acontecendo, onde, o que tá rolando. A gente sabe que ele foi pra essa guerra e ficou a Iris e a mãe dele pra trás. A mãe começa a se envolver com o álcool, então a Iris começa a ter que tomar conta da casa e buscar um trabalho. E ela encontra uma oportunidade de passar por um teste com o Roman para ver quem que vai ser o colunista de um dos maiores jornais da cidade. Então eles ficam ali disputando e se alfinetando, enfim. E nesse livro também tem uma coisa meio mágica, além de que a guerra está sendo travada por 2 deuses. A gente vai acompanhar ao longo da história o que são esses deuses, como, por quê, o que está acontecendo. A gente vai acompanhar a vida desses personagens durante essa guerra e parece que todo mundo dessa cidade não tá dando muita bola para essa guerra, até que a Iris vira essas jornalistas que vão pra guerra pra contar o que tá acontecendo. Então a gente vê esse mundo mágico, mas ao mesmo tempo tem todo esse ambiente de guerra e tem um romance que é meio enemies to lovers e tal. Eu falo mais sobre esse livro num outro vlog. Se já tiver ido pro canal, eu deixo aqui na descrição. Mas eu adorei essa leitura. Foi, assim, um deleite pro meu final de ano. Eu tava super investida na leitura, li muito rápido e eu amei. Fiquei super aflita e não vejo a hora de ter o segundo livro. Então fica aqui o 5º lugar. Em 4º lugar, temos um livro que eu acho que vocês não aguentam mais me ouvir falar dele, que é Salmo para um Robô Peregrino. Esse livro, ele é curtinho, mas ele ganhou meu coração de diversas formas. Eu amei essa leitura, a gente vai acompanhar um personagem. Esse é um livro todo em gênero neutro e a gente vai acompanhar um personagem viajando por esse mundo desse livro, encontrando um robô que antigamente eles usavam esses robôs em fábricas e etc. E acaba que os robôs se rebelam e criam consciência e vão pro meio do mato. E até que esse personagem encontra um robô e ambos trocam alguns pensamentos, alguns aprendizados, enfim. É um livro muito lindo que ganhou meu coração. E eu lembro dele com muito carinho, assim, sabe? Toda a história. Então, é isso. Fica aqui o 4º lugar. E agora chegamos no pódio de melhores leituras do ano. Não esquece de deixar o like no vídeo e comenta aqui as suas 3 melhores leituras de 2023 também para eu saber. O 3º lugar vai ficar para Água Viva, da Clarice Lispector. Esse livro me marcou de um jeito que eu não sei nem explicar. Eu nunca tinha lido nada da Clarice e resolvi ler esse livro que estava disponível no Kindle Unlimited. Hoje em dia eu não sei se está mais, se tiver eu deixo aqui na tela, escrito para vocês essa informação. Mas é um livro que é basicamente uma chuva de pensamentos e reflexões sobre a vida e sobre quem ela é. Simplesmente um fluxo de pensamento, sabe? De uma pessoa normal. Eu me vi muito nesse livro, com muitos pensamentos que eu já tive, que eu ainda tenho. Foi um livro que me marcou muito, assim, referente a esses pensamentos, essas reflexões sobre a vida, sobre a morte, sobre coisas aleatórias. Esse livro ganhou um espaço muito especial no meu coração. E foi um livro em que eu li, eu falava, meu Deus, sim! E marcava, sabe? Meu Deus, sim, eu também penso isso. Nossa, genial! Eu, durante o livro inteiro. Foi uma leitura muito especial, eu amei essa leitura. Quero ler mais coisas da Clarice, inclusive em 2024. Espero que me impactem tanto quanto essa leitura, sabe? E eu acho que vai impactar, né? Clarice é um grande nome da literatura, então não é à toa. O 2º lugar fica pra ele, um dos maiores livros que eu tenho na minha estante neste momento. Outlander, A Viajante no Tempo, da Diana Gabaldon. O primeiro livro de Outlander, que inclusive fizemos leitura conjunta, né? Temos um grupo no Telegram. Vamos ler o 2º também, em breve. Eu já tinha assistido a série, já sabia o que esperar, mas o livro é ainda melhor, parece, sabe? Me senti muito conectada aos personagens, amei a escrita da Diana Gabaldon. Você acha que vai ser difícil essa leitura por ser um livro grande, mas é uma leitura tão fluida, tão leve. Os capítulos não são tão grandes. É um livro fantástico.
Eu amei, quero continuar a série sim. E vocês vão me ver falando de Outlander por muito tempo, né? Porque são 9 livros desse tamanho. Então, falarei muito sobre Outlander por aqui. Fica aqui o segundo lugar do meu ranking de 2023. A cereja do bolo, a estrela da árvore, a medalha de ouro vai para Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin. Gente, 1 minuto de silêncio para esse livro. Eu não consegui superar ainda essa leitura. Eu penso nesse livro, parece que meu corpo tem faíscas assim, ó. Porque esse é um livro fantástico. Ele fala de amor sem falar de amor, sem ser clichê. Ele fala de amizade, mas com todos os percalços de uma amizade. Ele fala da vida, de crescer, de arriscar, de coisas darem certo, coisas darem errado, de você não ser perfeito, de você errar com outras pessoas, de você tentar consertar. Ai, esse é um livro maravilhoso. Eu já falei muito também sobre ele aqui no canal, vou deixar um vídeo completo aqui. Mas no geral a gente vai acompanhar 2 amigos, que depois se tornam 3. Esses primeiros 2 amigos se conheceram em uma situação inusitada ali no hospital. E eles compartilham uma mesma paixão, que é o videogame. Até que acontece alguma coisa ali quando eles são jovens ainda, na infância. E eles se separam e eles só se reencontram quando ambos estão numa faculdade. Se encontram na rua, assim, falam, é você? É você. Se reencontram e trocam notícias e novidades. E eles começam a trabalhar juntos, desenvolvendo jogos. O terceiro amigo é um amigo de quarto de um desses personagens, que também entra nessa sociedade e meio que é a cola que junta e que administra as coisas, sabe? Então a gente vê muito sobre mundo de desenvolvimento de jogos, mas se você não entende nada de jogos tipo eu, mesmo assim você vai gostar e vai querer jogar e vai querer entender mais sobre isso, porque é fantástico. E os jogos em si, o desenvolvimento desses jogos, eles são o plano de fundo para toda essa história, sabe? Eu acho que essa história é muito mais sobre amizade, sobre erros, acertos, sobre tentar, sobre como a gente lida com a vida e com os percalços que tem nela, do que realmente sobre jogos, sabe? Por mais que todos os jogos que eles criaram ali pareciam tão reais, deu vontade de jogar. É muita loucura pensar nisso. A Gabrielle Zevin criou de uma forma que parece tão real. Você fala, meu, não é possível, essa mulher é desenvolvedora de jogos, mas não, ela é uma escritora e escreveu tão bem que parece que esses jogos existem e que ela tem uma graduação em desenvolvimento de games, tudo bom? No geral, uma história magnífica, eu amei, recomendo pra todo mundo essa leitura. Tava na minha meta de 2023 ler esse livro porque foi um hype lá fora e assim, não me arrependo nem um pouco, porque eu amei essa leitura. Fica aqui o meu favorito do ano. Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Estou ansiosa para saber quais serão os favoritos de 2024. Espero que sejam muitos e que sejam histórias que me prendam, que me cativem. E é claro que eu vou contar tudo para vocês durante esse ano aqui nos vídeos do canal, certo? Não esquece de conferir os links na descrição, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!